eu tenho percebido que de um tempo para cá, a salvação tem sido banalizada. Então, é necessário a gente trazer novamente as raízes, né? Trazer as diretrizes bíblicas a respeito da salvação, porque tem sido banalizado. Hoje, todo mundo é salvo. E não é bem assim. Uma vez salvo, sempre salvo, como diz os calvinistas. Também não é bem assim. Só que como que nós podemos rechaçar essa percepção ou essa visão? Tendo o conhecimento bíblico. Se a gente não tiver o conhecimento bíblico, a gente não tem nem o que falar. Então, por isso que eu quero estar trazendo um pouquinho aqui para vocês pensar um pouquinho a respeito da salvação e ver a seriedade que é a salvação. E tem sido banalizado. E muitos evangélicos nem conhecem o plano de salvação. Então, vou estar passando aqui hoje, não sei até onde que nós vamos conseguir ir, mas eu vou estar passando aqui, à medida do possível, o mais longe possível. Vamos lá, o que é salvação? Começa por aí, muitas pessoas nem sabem o que é salvação. Segundo, eu vou estar falando sobre a diferença entre salvação e santificação, que também é uma grande confusão a respeito disso. Salvação é Deus tirando a pessoa do mundo. Santificação é tirar o mundo de dentro das pessoas, segundo Spurgeon. Então, é importante a gente saber disso, que a pessoa se converte, né? E deixa daquela vida pecaminosa, ou sai de andar nos caminhos que normalmente andava. Mas até a pessoa se limpar daquela visão que tinha, dos pecados que cometia, dos erros que fazia, então leva um tempo. E isso é a santificação, que sem a qual ninguém verá o Senhor, conforme o texto de Hebreus. Ninguém verá o Senhor. Então, salvação é Deus tirando as pessoas do mundo. Só que santificação é tirar o mundo de dentro das pessoas. Achei interessante essa frase de Spurgeon, né? Então, é importante a gente saber disso, que a santificação ela vai acontecendo conforme nós vamos andando. Por isso, tirar o mundo de dentro das pessoas é a santificação. A salvação é imediata e ocorre no Espírito. A santificação é um processo lento e gradual que ocorre na limpeza da alma. Então, é isso. A pessoa se converteu, aceitou Jesus, está salva. Alcançou a salvação em Cristo Jesus. Agora, não quer dizer que a pessoa virou um santinho. E é isso que muitas vezes as pessoas confundem. Se converteu, tem que virar um santinho. Mas você não está indo na igreja? Você não aceitou Jesus? Sim, mas a santificação é que vai acontecendo, é um processo gradual. A salvação é imediata. Às vezes aquele que aceitou, veio daquele mundo pecaminoso, aceitou Jesus, morreu. Para onde que vai? Para o céu. Mas não tem um monte de coisa ainda a se consertar? Tem. Só que ele entregou a vida para Cristo, está salvo, aceitou Jesus Cristo, assim. Agora, o processo de santificação, sim, quando acontece, quando ele é confrontado com o pecado que cometia, não pode mais cometer. Ele vai ter que ir deixando, Pode ser que ele caia uma, duas, mas a vida pecaminosa tem que ser abandonada. Isso é o processo de santificação. Segundo o dicionário, salvar é livrar do perigo ou da perda total. Também é livrar das penas do inferno. No grego também é livrar das penas do inferno, ou livramento. O que as pessoas estão confundindo hoje? Que eu sou livre, agora eu sou livre, eu estou em Cristo, eu sou livre. Só que as pessoas confundem, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas não é esse o sentido do livramento da salvação. A salvação é eu sou livre sim, mas eu sou livre do quê? Eu sou livre das penas do inferno. Eu não sou livre para fazer o que eu quero. Eu sou livre das penas do inferno. Quer dizer, eu não vou mais para o inferno. Porque eu agora aceitei Jesus, estou livre desta condenação, ou da condenação do inferno. Mas eu não sou livre para fazer o que eu quero, não, o que eu quiser. Não sou livre, não.
Eu sou livre das penas do inferno. E as pessoas confundem. Aceitei Jesus, agora estou livre. Eu vou fazer o que eu quiser. Se eu quiser ir na igreja, eu vou. Se eu quiser ir no pagodinho, eu vou também. Porque agora eu sou livre. Você confundiu. Não é esse o sentido de liberdade ou de libertação que é a salvação. A salvação é no sentido de eu sou livre das penas do inferno. É disso que eu sou livre. Então, nós não podemos manter essa ideia que está sendo difundido como rastrilho de pólvora. Que as pessoas se converteu, está livre. Não está, não. Está livre das penas do inferno. Não está livre para fazer o que quiser, não, que está salvo do mesmo jeito. Não, não. Então, entra daí a santificação. A partir do momento que a gente aceita Jesus Cristo, a gente tem uma nova conduta. E nós precisamos viver segundo a mente de Cristo. E não conforme vivíamos antes. Muitas dúvidas pairam quando é tratado acerca da salvação. Mas com um pouco de esforço e tendo o Espírito Santo trabalhando em nossos corações, conseguiremos entender quão grande necessidade temos de alcançá-la. Essa é uma definição que eu achei assim a melhor definição até hoje a respeito de salvação. Foi essa do pastor Wilson Guimarães, que diz assim: nunca foi a intenção de Deus conduzir o homem ao castigo eterno, mas o inferno é, na visão de Deus, o fim de todos os pecados. Percebam? O inferno é, na visão de Deus, o fim de todos os pecados. Então nós somos salvos aí, mas para que nós não venhamos a cair nessa condenação, nós precisamos estar livres do pecado. Do pecado. Porque no céu não entra um pecadinho que a gente chama, né? Um. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, para que nós não venhamos a cair na nossa fé. Antes da gente entender sobre salvação, nós precisamos entender o que é a perdição. E eu vou tratar aqui a respeito da condenação que pairava sobre nós. E muitos dizem, o inferno é aqui mesmo. Inferno não existe, inferno é aqui mesmo, morreu, acabou. E tem muita gente boa acreditando nisso. Tem muita gente boa, gente de fé, que acredita que morreu, acabou. E nós vamos ver, biblicamente, que não é bem assim. O que é o inferno? O inferno é um castigo eterno. Castigo eterno. Deus castiga? Castiga. Deus castiga sim. Mas Deus não é só amor? Não, Deus não é só amor. Deus é amor, mas Deus é justo, Deus é justiça. E Ele não passa por cima da sua palavra. Há uma redenção para aqueles que obedecerem, mas há um castigo para aqueles que desobedecerem. Então, o inferno é um castigo eterno. Mateus 25:41 diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o inferno, nós vamos ver num texto mais para frente, ele não foi feito para o homem. O inferno, é a condenação a qual o diabo foi condenado. Já está condenado, não é que vai ser condenado, já está condenado e já tem o lugar dele cumprir a sua pena, que é no inferno. E por que as pessoas vão para lá? Porque só tem esse castigo. E todos que não aceitarem o plano de salvação de Cristo, eles caem no mesmo pecado e na mesma condenação do diabo. Mas o inferno, ele foi preparado para o diabo e seus anjos, conforme o texto de Mateus 25:41. Então, o castigo, ele é eterno, é sem fim, jamais acaba. E o texto de Apocalipse 20:10 também está falando sobre isso. Que de dia e de noite, pelos séculos dos séculos, serão atormentados. Então, o inferno é um castigo eterno. As pessoas não têm noção do que seja isso. Um castigo eterno. Por quê? Porque nós somos limitados. O texto aos Coríntios diz que aquilo que ele não viu, ouvido não ouviu, jamais passou pela mente humana, é o que Deus tem preparado para que os amam, mas também é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que odeiam, desobedecem. Então nós não temos condições nesta vida de entender o que seja o céu. Quando fala assim para a gente, né?
as ruas são de ouro. Você consegue imaginar o que é rua de ouro? A minha aliança é de ouro. Olha o tanto de ouro que tem. Imagina só daqui do outro lado lá. A gente imagina assim, humanamente. Gente, não é a questão do ouro em si. É da grandiosidade, do glamour. É da grandeza que é o céu. Então nós não temos condições com essa mente aqui de imaginar o que seja o céu. Mas também nós não temos condições de imaginar o que seja o inferno. E está cada vez mais as pessoas diminuindo o tamanho da condenação. A condenação é eterna. Não tem mais fim. Não é como neste mundo. Esse mundo até a vida tem fim. O sofrimento tem fim. As coisas boas têm fim. O inferno, o castigo não tem fim, é eterno e nós precisamos saber disso, porque se nós não soubermos disso, a nossa mente vai se corrompendo, mas também não é tão ruim assim. Eu ouvi um testemunho de um rapaz ontem, que ele jurou no caixão da mãe dele, que ele iria para o inferno com o maior prazer, desde que ele conseguisse matar quem matou ela. Ele tem noção do que é o inferno? Não tem noção. Ir para o inferno com o maior prazer. Não tem noção. Mas ele, beleza, é uma pessoa que não tem o conhecimento bíblico. Mas e os crentes? E aqueles que congregam? Será que tem? Eu falo para vocês, a maioria não tem. Então, a maioria das pessoas não tem noção do que é o inferno. Por isso que abusam na vida, na conduta com Deus. Levam de qualquer jeito. Porque não tem noção que é uma condenação eterna. Não tem mais fim, não tem mais o que fazer. Então nós precisamos sim ter noção de que é um lugar castigo eterno. Para sempre, acabou. Também é lugar de punição eterna. Quer dizer, nessa vida a gente não sabe o que é isso. Por quê? Porque às vezes a gente é punido, mas às vezes a gente também leva a vida de boa, né? Às vezes está tudo bem e às vezes está tudo mal. Alterna. Lá não, é só punição. E é só punição e é para sempre. Então, será que nós iríamos conseguir imaginar o que é isso? Não, porque a gente não vive assim aqui. A gente não tem nem noção do que é isso. Punir eternamente. 2 de Pedro 2,4. Porque se Deus não poupou os anjos quando pecaram, mas lançou-os no inferno e os entregou ao abismo e à escuridão, reservando-os para o juízo. Se Deus lá no céu, porque o pecado ele começou aonde? Lá no céu, com o Lúcifer. E se vocês quiserem pegar um pouquinho mais sobre isso, está lá em Ezequiel 28 e Isaías 14. O Lúcifer, ele se rebelou contra Deus e levou 1/3 dos anjos do céu, junto com ele. Só que quando Deus, então, ele foi tirar a satisfação, ele não poupou nenhum. Ele não poupou nenhum. Lançou todos por terra. E aí, a gente acha que eu sou melhor, ou sou bambambam, que Deus vai me poupar, que Deus vai isso, vai aquilo. Deus vai me compreender. Vocês acham mesmo que vai ser assim? Não vai ser, não. Haverá uma punição eterna para aqueles que se rebelarem contra a palavra de Deus. E muitas vezes a nossa rebeldia não é dizer, não vou mais na igreja, não quero mais saber de Deus, não é isso. É você levar a vida assim, mais ou menos. Isso é rebeldia contra Deus. Porque se no céu não entra um pecado, como que pode eu pensar que se eu levar a vida mais ou menos tá bom demais para Deus? Tá não, gente. Tá não. Ou nós levamos uma vida correta, e nós estava vindo para cá, eu estava falando para a pastora, a minha grande preocupação é o que está acontecendo com essas grandes igrejas. Essas grandes igrejas, elas estão com evento. Tem evento para criança, tem evento para adolescente, tem evento para adulto, tem evento para mulher, tem evento para homem, tem evento para tudo que é coisa. E o engajamento é muito grande. Falta espaço. Então, eu estou com uma preocupação. Será que os pastores e liderança, eles têm consciência de que eles devem anunciar o Evangelho de Cristo? Sem nenhuma modificação?
A minha grande preocupação, eu estava falando para ela no caminho, é que eu consiga ministrar só o que está escrito. Que eu não venha corromper o que está escrito. E que eu não venha me levar pelas facilidades desse mundo. Porque é muito fácil você, vamos supor assim, a igreja está cheia, começa a faltar alguns, começa a diminuir, o coração do pastor, né, bate. Mas jamais deve bater no sentido de, será que eu não tenho que mudar? Será que eu não tenho que fazer uma autoajuda, pregar uma autoajuda? Não, gente. E essa é a minha preocupação com esses pastores. Por quê? Nós estávamos falando de uma igreja a qual eu conheço o pastor, que era um pastor de igreja, não vou falar pequena, igreja média. E hoje é pastor de uma grande igreja, criou uma denominação própria. Essa é a minha preocupação. Então, nós precisamos ter a preocupação de que nós não podemos negociar o que está escrito. Por quê? Porque a salvação é muito séria. O castigo é eterno. Não tem mais o que fazer. E se nós perder de foco esta visão, nós iremos sim negociar o que estamos pregando. O evangelho é inegociável em todos os sentidos. Então, é um lugar de punição. O que mais que é? Fornalha de fogo. Mateus 13, né? E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. As pessoas não têm noção. Quando fala fornalha de fogo, né? Lago de fogo, tal. O que será isso? A gente não tem noção. Por quê? Porque se hoje, vamos supor assim, a gente for lançado em um lago de fogo, o que vai acontecer com uma pessoa que é lançada num lago de fogo hoje? Derrete, acabou. A noção que nós temos é essa. O corpo físico não suporta uma temperatura, por exemplo, de um vulcão. Se uma pessoa cair num vulcão, acabou. Mas para a gente ter noção, vamos usar o vulcão. É mais ou menos isso, um lago de fogo. Só que, se você pegar 1 Coríntios 15, vai lá que nós teremos os corpos revestidos da imortalidade, para a gente suportar a eternidade, tanto no céu quanto no inferno. E nós, salvos, o corruptível revestido do incorruptível. Então, nós receberemos um corpo glorificado. E quem vai para lá? Vai receber um corpo para suportar esse nível de sofrimento também. Não vai derreter. Vai ficar choro e ranger de dentes, porque o sofrimento é terrível. Eu passei uma dorzinha agora, esses dias, e eu não conseguia nem falar. Eu queria ficar quietinho, nem me mexer, respirar. Eu queria respirar o menos possível. Por quê? Porque doía demais. E é uma dorzinha. Cólica de rim. Imagina um negócio desse aí, ó. Lago de fogo. Então nós não temos essa noção. Por quê? Porque por isso que o texto aos Coríntios, aquilo que o olho não viu, o ouvido não viu, nós não conseguimos imaginar o que seja isso. E aí a gente fica com mais levezinho. Não, gente, é o pior dos piores. E a gente fica levando assim, não, é levezinho, isso aí é tiro de letra. Não, gente, não é não, porque é um lago de fogo que haverá choro e ranger de dentes, quer dizer, não terá mais fim, porque vai ser eterno. E as pessoas não têm noção disso, estão perdendo a noção disso. É o Apocalipse, né? E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esses dois, que é a besta e o falso profeta, foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Então, só não será lançado no lago de fogo aqueles que forem achados escrito no livro da vida. E quem é que tem o seu nome escrito no livro da vida? Não é os bonzinhos, porque Efésios 2:10 diz que as boas obras Deus preparou de antemão para que os salvos andem por ela. Não, é os bonzinhos. Quem tem seu nome escrito é aquele que aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e seu único Salvador, entregando-se totalmente a Ele para viver em novidade de vida.
Então, gente, esse negócio de ser crente está perdendo o valor. As pessoas só estão sendo crentes, não estão sendo salvos. E crer, até o diabo crê. Só que diz que estremece e não obedece. Tem muita gente igual ao diabo. Não obedece. Sabe, mas não obedece. Para onde que vocês acham que vão? Para o céu? Que não. Para o céu que não vão. Então, é uma condenação eterna e é um lago de fogo. E aí, os que não foram achados no livro da vida, para onde que vão? Para o mesmo lugar da besta, do falso profeta e do Satanás. O negócio é sério. Lugar de tormento eterno. Aqui o texto do Apocalipse 20:10 que eu falei. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Então, nós conseguimos ver um pouquinho sobre isso ali no texto de Lucas 16, né? E de dia e de noite, atormentados. Tormento, a gente não experimenta esse nível de tormento nesta vida. Por quê? Porque nesta vida, as coisas piores que acontecem, e a pior delas é a morte, mas por pior que aconteça as coisas, ainda há esperança. Vocês já pararam para pensar que até para a morte há esperança? Então, nesta vida, nós não conseguimos experimentar. Vamos supor, morreu minha mãe. Fiquei triste, mas eu não fiquei atormentado por causa da morte da minha mãe. Eu fiquei triste, sofri, mas não fiquei atormentado. Porque nesta vida, a gente não sabe o que é tormento. Tormento é quando não há mais esperança. Se foi toda a esperança. E além de tudo, a presença maligna é real, não tem mais presença de Deus. Hoje aqui, nós vivemos sofrimentos e até as pessoas que vivem na vida mais degradada, mas há a presença de Deus ainda aqui. Há a presença de Deus aqui na terra. E as pessoas, então, não experimentam o que é tormento. Tormento é quando não tem mais esperança. E as pessoas não sabem o que é isso. Então, olha o que diz assim, no inferno, ou Lucas 16:23. No inferno ergueu os olhos estando em tormento. Aonde que vai acontecer o tormento? No inferno. Aqui a gente não sabe. Aqui a gente não sabe. Então é importante nós não pensar ou diminuir o nível de sofrimento, ou o nível de condenação, porque a gente não tem noção. Nós precisamos valorizar a nossa salvação em Cristo. E viver uma vida de salvação saudável. Engolir o ego. Baixar a bolinha. Não achar que é a última bolacha do pacote. Nós precisamos, gente, valorizar a nossa salvação, assumindo a nossa posição de servo, que nós só somos servo. Obedecendo fielmente o que está escrito, não o que eu acho que devo obedecer. E tem muita gente vivendo, conhecendo e vivendo só o que acha que deve obedecer. Mas também se for assim, ninguém é salvo. Não. Se a tua base for alguém que vive errado, não vai ser salvo mesmo. A nossa base é Jesus Cristo. E no Isaías, no capítulo 6, fala qual é a base da santificação que nós precisamos ter. Porque ali o profeta diz, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. E vai falando. E aí, quando ele diz que viu toda a glória de Deus, ele diz, ai de mim, estou perdido. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Quem era que estava falando, ai de mim, que sou um homem impuro, de lábios impuros? Quem era? Profeta Isaías. E o que era o profeta? O que é o profeta? O profeta é a boca de Deus. E ele se classifica como homem de lábios impuros. Então nós, ainda que sejamos a boca de Deus, nós precisamos saber da nossa impureza. E aí o que aconteceu? O Senhor pegou os serafins lá, pegou brasa viva, né?
do altar e tocou os lábios e purificou. Nós precisamos saber que nós somos passíveis de pecados e erros, que só o Senhor pode nos purificar, para que nós não venhamos a cair na falácia, né, de que não é bem assim, que a coisa não é bem assim. É sim, gente. É bem assim mesmo, conforme está escrito aí, ó. Então, é um lugar de tormento eterno, sim. Então, nós vamos ver que a salvação ela divide-se em duas partes. Que muitos de nós não temos esta consciência, que a salvação ela não é lançada só na cruz de Cristo, só nas costas de Deus. Não, ela divide-se em duas partes. E uma delas é a nossa. Uma parte é de Deus e uma parte é nossa. Nós temos sim o que fazer a respeito da salvação. O sacrifício de Cristo é cabal. Não tem mais nada. Deus não tem mais nada para fazer a respeito da salvação. Porque Ele já fez. Ele não tem mais nada para fazer. A gente não pode ficar diante de Deus e dizer, Senhor, se o Senhor me ama, o Senhor prova que o Senhor me ama, faz aquilo para mim, faz aquele outro para mim. Nós não temos esse direito. Ele já fez tudo. A parte de Deus está completa. Deus já fez toda a sua parte. E agora sobrou a parte de quem? A nossa parte. A nossa nós precisamos cumprir ainda. E todos os dias até a sua volta. Não é que eu já fiz, já entreguei minha vida para Jesus, já está feita minha parte. Não está não. Esse é só o início da caminhada. Tem muito mais. Então nós precisamos saber que a salvação ela divide-se em duas partes. Uma é de Deus e uma é nossa. A de Deus já está cumprida por completo. E a nossa? Vamos ver aqui. A do homem é arrepender-se e converter-se. Quer dizer, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, é porque nós chegamos à conclusão de que nós somos pecadores e precisamos da salvação em Cristo. E o ato 3,19 diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem apagados os vossos pecados, e veio assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, arrepender-se é o primeiro passo, converter-se é o segundo passo que nós damos. Mas para por aí, não. É aí que entra a nossa santificação. Esse é só o primeiro passo, o arrependimento e a conversão. Quer dizer, eu estava indo nesse caminho, agora eu preciso mudar de caminho. Me converti, me arrependi e me converti. Esse é o início da nossa caminhada de fé rumo à salvação. Mas não acaba por aí. Todos os dias nós temos que alcançar, né, a nossa salvação mediante o arrependimento e confissão dos nossos pecados. Porque a gente não para de pecar. A gente continua pecando. E quando a gente peca, a gente se arrepende e confessa. Então, a parte nossa é arrepender-se e converter-se. E a parte de Deus? Perdoar e salvar. O Romanos 8:1 diz que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, mas que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. E então, a condenação só não há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quer dizer, eu me converti, eu me arrependi, eu me converti, sim, eu estou em Cristo Jesus. Mas tem mais. Eu não posso mais andar segundo a carne. O que é andar segundo a carne? É andar conforme a minha vontade. Eu tenho vontade de beber eu vou e bebo. Mas eu estou salvo em Cristo. Está salvo mesmo? Eu tenho vontade de me prostituir um pouquinho. Eu estou salvo. Está salvo mesmo? Então não é para aqueles, só não há condenação para aqueles que não andam segundo a carne. Quer dizer, eu não cumpro mais a minha vontade. O que eu cumpro? Eu cumpro a vontade de Deus descrita aqui na sua palavra. Está tudo aqui, gente. Por que eu insisto? Estude a Bíblia, estude a Bíblia, estude a Bíblia. Por que eu insisto? Porque está tudo aqui. Você quer ir para o céu, assim como eu estou indo? Estude aqui. E cumpra o que está escrito aqui. Porque não há condenação só para aqueles que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então eu não posso achar que eu aceitei Jesus, me converti, vou numa igreja batista independente e estou salvo. Não, eu preciso ainda cumprir tudo que está escrito aqui, dia por dia.
Todos os dias. Eu levanto de manhã e busco em Deus, Senhor, me ajuda a cumprir a tua palavra. Me ajuda a fazer a tua vontade. Todos os dias. Porque senão a condenação está aí, gente. Angélica, tipo assim, a pessoa já foi batizada. Aí a pessoa vai para o mundo de novo, aí eles batizam a pessoa volta, batiza a pessoa de novo, fala que a pessoa renasceu de novo. Ignorância. Isso tudo é ignorância. A partir do momento que a pessoa se batizou pela fé em Cristo Jesus, é um só batismo. Se ela se desviar, ela se reconcilia. Salvação, aceitar Jesus e não viver segundo a carne é o que simboliza o batismo. Morte e ressurreição. Quer dizer, eu estou abandonando o pecado para viver uma novidade de vida em Cristo. Que é o que Paulo diz, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Isso é matar a carne. É quando eu digo assim, não faço mais a minha vontade, mas agora Cristo vive em mim. Então, quer dizer, eu vou fazer... Se é Cristo que está vivendo, eu tenho que fazer as coisas que Cristo quer que eu faça. Então, os candidatos a batismo têm uma semana aí para rever se vocês realmente estão dispostos a matar a carne, matar os seus desejos, para viver uma novidade de vida, como salvos em Cristo Jesus. Porque o batismo é só uma expressão de fé pública daquilo que você já deve ter feito com Cristo. O batismo não é salvífico, mas ele é uma mostra de que eu estou dizendo, como Paulo disse, eu estou morto para o pecado e eu vivo para Cristo agora. Então, por isso que é um só batismo. A nossa vida cristã, ela não deveria ser feita de saídas da igreja, como a Lara disse, e volta para a igreja. A nossa vida cristã, ela devia ser como Paulo, como Pedro. Eles nunca mais voltaram à velha vida. Não que eles não tiveram problemas. Aliás, eles tiveram muito mais problemas depois da conversão do que antes. Mas eles entenderam que a vida deles pertencia a Cristo agora. E era melhor o céu do que o inferno. Então, acho importante a gente, como foi falar no começo sobre inferno, porque muitas vezes nós perdemos a noção do inferno e aí a gente não valoriza o sacrifício de Jesus. O inferno é tão terrível que Jesus precisou vir morrer para nos resgatar de lá, né? Então, nós estamos perdendo a noção de inferno e por isso que nós não estamos buscando a santificação. E nem valorizando a grande salvação em Cristo Jesus. Pastor, a pessoa começa a viver uma novidade de vida, né? A transformação, né? Ali. Aí, no último quase minuto ali, ela morre com o pecado. Ela não é salva. Ezequiel responde isso. E eu vou falar um pouquinho, está um pouquinho mais para frente isso aí. Porque, ainda que a pessoa viva uma vida toda, o texto de Ezequiel diz que Deus não se lembrará da bondade que ele fez. Mas no seu pecado que morreu, ele será condenado. Então está no texto de Ezequiel um pouquinho mais para frente que nós já vamos falar. Só para dar uma pinceladinha agora e depois nós falamos mais sobre isso. Podemos alcançar a salvação pela reencarnação? Por que coloquei essa questão aí? Podemos alcançar a salvação pela reencarnação? Porque tem muita gente que fala, ou que conhece, ou que vem do Espiritismo, e o Espiritismo fala sobre isso. O livro dos Espíritos, onde o Espírito Verdade revelou ao Rivail, que é o Allan Kardec, as 1001 verdades, ele diz que só pode reencarnar quem morreu. E a tese deles é que o João Batista é uma reencarnação de Elias, conforme o Mateus no capítulo 11. E só que Elias morreu, então está furada a tese deles, né? Está furada. Quer dizer, frontalmente, radicalmente está afetada a fé dos espíritas. Porque não reencarna, né? Você só reencarna. Seu espírito verdade. Foi o espírito verdade que revelou isso ao Rivail lá. Revelou para ele essa verdade, é uma mentira. O espírito verdade mentiu. Estava refletindo aqui alguma coisa.
Quando Jesus foi ao inferno, né? Ele fez isso, né? Ele foi até o inferno. A gente estava falando de sofrimento e tudo mais. A gente se limita a pensar que Jesus sofreu só na cruz. Mas será que quando ele desceu lá no inferno, ele também sofreu essas tormentas, né? Isso aí que fiquei pensando. Porque às vezes a gente pensa que o sacrifício ali só foi ali na cruz, né? E às vezes foi muito pior e a gente nem sabe, né? O pior sofrimento de Jesus foi quando ele se fez pecado por nós. Porque ele sendo santo, Jesus é santo, ele se fez pecado, quer dizer, ele pagou o preço por nós, e é por isso que diz o texto lá, né? Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? E há muitas pessoas que dizem que Jesus morreu espiritualmente. Jesus não morreu espiritualmente. Esse texto esclarece muito bem. Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está falando como homem ou como Deus? Como homem. Como homem. Se ele fala Deus meu, é porque ele está falando como homem. E Jesus, ele tinha duas naturezas, a divina e a humana. E ali estava sendo crucificado a natureza humana. Mesmo Jesus sendo Deus, né, tendo a natureza divina, ele clama, por quê? Porque ali ele se sentiu só. Deus meu, por que me desamparaste? Quer dizer, ele está questionando Deus? Não, ele está mostrando o nível de sofrimento que ele estava. Porque o maior sofrimento dele é estar longe de Deus, longe do Pai. Não era as chibatadas que ele levou, não era os desprezos que ele levou nessa vida. Foi, Deus meu, por que me desamparaste? Se fez pecado, quer dizer, eu estando em pecado, posso crer que Deus está comigo? Pois é. Então, quer dizer, se nós for observar isso, a gente vê que essa é um erro bíblico e teológico achar que Jesus morreu espiritualmente. Porque logo depois, quando ele rendeu o seu espírito, ele diz assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Ele estava morrendo ali. Ele está falando como homem ou como Deus? Como Deus, como filho de Deus. Ele estava entregando o espírito, quer dizer, ele não se separou de Deus. Ele voltou para Deus, ele foi com Deus, porque ele estava entregando ali o seu espírito. Quer dizer, no mesmo texto esclarece essa dúvida que muitos dizem, Jesus morreu espiritualmente. Jesus não morreu espiritualmente. Primeiro, que o conceito é que o espírito não morre, né? Como que pode ter morrido espiritualmente? Então, mas, voltando aqui, né? Nós não podemos alcançar a salvação pela reencarnação, quer dizer, eu morro, volto a pagar meus erros num outro corpo, até porque aqui nós vemos a importância da ressurreição. Porque quando nós vamos lá, eu nem vou me aprofundar muito aí, vou passar logo para o próximo, quando a gente vai lá no velório, lá está um ser humano ou um corpo humano? Um corpo humano, o ser humano já se desfez. Por quê? Porque a Bíblia diz que o espírito volta a Deus, o corpo vai ao pó. E o que se salva? É a alma. E é na alma que as pessoas vão sentir o bem ou o mal, né? Porque se você for lá no velório beliscar o morto, ele não vai falar ai, 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 não. Ó, doeu aqui, ó. Por que nós temos que ganhar a alma? Porque é aí que está o sofrimento que vai padecer tudo isso. Mas, se fosse reencarnar, ele ia reencarnar em outro corpo. Não, gente. Aí, a salvação ou a ressurreição mostra a importância do que nós estamos pregando. O evangelho que nós pregamos é de ressurreição e não de reencarnação. Porque daí, na ressurreição, a Bíblia diz que o mar vai dar os mortos que nele havia, quer dizer, o corpo. Porque o espírito volta a Deus, que é o fôlego de vida, é a vida. Deus dá a todos. Mas aí vai se encontrar novamente o corpo, que o mar vai ter que dar, a terra vai ter que dar, porque se for numa exumação de 30 anos, eu fui no meu pai, que eu acho que era nem 20 anos. Só tinha o crânio, um fêmur e alguns pedacinhos de ossos que eu não sei se é do pé, se é da mão, não sei. E era só isso que tinha do meu pai. Quer dizer, acabou. E como que vai ressuscitar?
a terra vai ter que devolver, porque o homem veio da onde? Da terra, do pó. Então a terra vai ter que dar conta do corpo. A vida é Deus que dá. E a alma, então, vai se reencontrar de novo. Corpo, alma e espírito. E a pessoa que estava morta vai ressuscitar um ser humano de novo para enfrentar a eternidade, seja com Deus ou sem Ele. Eles falam assim que é a reencarnação, os espíritas, né? Que a reencarnação é cada vez que morre e volta. Daí para evoluir, né? Que é para melhorar. Cada vez que volta, evolui e melhora mais. E como é que está o mundo? Está melhorando? Cada vez pior. Então, é mentira, né? É possível perder a salvação? Aí nós vamos entrar naquilo lá que eu... Segundo o calvinismo, não. Mas, biblicamente, é possível? É. E nós vamos ver aí. O calvinismo acredita que a graça é irresistível, ou na graça irresistível. Eles acreditam que o livre-arbítrio foi somente para Adão e Eva, e que após a queda, o livre-arbítrio foi perdido. Eles afirmam que não importa o que o indivíduo faça, a graça o alcançará, mesmo que esse tal não queira. Os calvinistas acreditam na perseverança dos santos e afirmam que os eleitos não perderão a salvação, mas chegarão ao céu. Os arminianos, ao contrário dos calvinistas, que creem que ninguém perde a salvação, mesmo vivendo uma vida fora dos padrões de Deus, eles acreditam que uma pessoa pode perder a salvação, sim, dependendo do seu comportamento. Neste ponto, eu concordo com os arminianos, pois há muitos textos que comprovam a possibilidade da perda da salvação, assim como Judas perdeu. Então, aqui nós vamos começar. Por que eu concordo com os arminianos nessa questão e não defendo a corrente teológica arminianista, o arminianismo? E nem defendo os calvinismos. Sabe por quê? Calvinistas. Porque, para mim, precisaria juntar as duas correntes teológicas para se aproximar da visão bíblica. O que acontece? Se não precisasse, se fosse assim como eles dizem, então anula-se a justiça de Deus, porque Deus é justo. Como que pode um que faz o que quer, tal, ser salvo junto com aquele que se esforça para fazer tudo certinho? Como que pode então? E aí nós vamos entrar na questão do coisa. No último foi lá e cometeu um pecado e morreu no pecado. Por que o Hebreus, ele fala assim, que aquele que conheceu o dom de Deus, foi participante da graça e pecou e caiu, é impossível que retorne para o arrependimento, né? Por quê? Porque as pessoas estão brincando, conhecem, estão nessa visão aí, que vou levar assim, já está bom demais, tal. Mas não é assim. É possível sim perder a salvação, aqueles que já aceitaram Jesus, assim como eu citei, assim como Judas. E o Judas, ele conheceu a salvação de Cristo? Conheceu sim. E por que foi Judas, que foi o filho da perdição, conforme tratado lá no Evangelho de João? Gente, não estava escrito que ia ser o Judas. Foi o Judas porque ele se perdeu. Ele andando com Cristo disse que ele era ladrão, ele roubava o que se colocava na bolsa. Ele, quando a mulher lá foi ofertar, disse, por que não se vendeu e pegou dinheiro e deu aos pobres? Os pobres sempre tendem convosco. Ele não queria ajudar os pobres, ele queria pegar o dinheiro. Ele era ladrão. Mesmo andando com Cristo, sim, quer dizer, ele tinha um desvio de conduta. Tem muitos que andando com Cristo, eles são promíscuos. Mas está andando com Cristo, está no caminho de Judas. Tem muitos que andando com Cristo são mentirosos. Mas está andando com Cristo, mas está no caminho de Judas. Tem muitos que andando com Cristo são irados, são iracundos. Está no caminho de Judas. Por quê? Tem muitos andando com Cristo que não perdoam. Está no caminho de Judas. Por quê? Porque no final, quando nós nos apresentamos diante do Senhor, aquele que, Senhor, nós pregamos, nós ganhávamos a alma para o Senhor, mas apartava de mim porque vocês também praticavam iniquidade. Aqueles que gostam da iniquidade, que amam o pecado, que querem andar em pecado, eles podem até andar com Cristo. No final, não tem lugar para eles. É por isso que nós precisamos nos esforçar para isso.
Porque é possível sim perder a salvação. E o texto de João diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me destes, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição. Por que era o filho da perdição? Não é porque ele cumpria os requisitos. Poderia ser qualquer um outro. Judas não correspondeu ao chamado que teve, assim como o Senhor hoje chama todos nós. Mas tem gente que não quer viver uma vida dupla, gosta um pouquinho do pecado, gosta disso, gosta daquilo. Tudo bem. Ao final de Judas aí. Então é possível perder? É possível. Judas perdeu. Ele estava com Cristo, estava no caminho da salvação, mas perdeu. Então é possível perder sim. Próximo. O texto de Ezequiel: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus: não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Mas desviando-se o justo da sua justiça, cometendo iniquidades, fazendo segundo todas as abominações que fez o perverso, acaso viverá? De todos os atos de justiça que tiver praticado, não se fará memória na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Está aí sua resposta. Então, nós não podemos confiar que Deus é tão bonzinho que não vai se lembrar do pecadinho que eu cometo. Ao contrário, Ele não vai lembrar das coisas boas que você fez, se você continuar nesse pecadinho que você comete. Então, nós precisamos saber que o salvo sim pode perder a salvação. Aonde mais que nós vemos, eu vou mostrar um texto-chave aqui para vocês daqui a pouquinho. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quer dizer, a pessoa precisa estar no caminho da salvação e perseverar nela, não pode se desviar, porque senão a palavra de Jesus aí está inválida. Quem disse isso foi o próprio Senhor Jesus, que perseverar até o fim, esse será salvo. Apocalipse 3:11, venho sem demora, conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Quer dizer, a minha coroa pode ser tomada por alguém, se eu deixar de cumprir a palavra do Senhor, e viver na promiscuidade, viver no pecado. Quer dizer, pode perder a salvação? Pode, está aí. Ó. Agora esse texto é a chave, olha o que diz esse texto. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me peste do livro que escreveste. Olha o que está dizendo aí, ó. Quando o povo pecou fazendo bezerro de ouro, Deus queria acabar com o povo. E aí Moisés foi interceder diante de Deus pelo povo. Diz: Senhor, perdoa o pecado ou me risca do livro. Moisés já tinha noção do livro da vida. Porque que livro que ele está citando aí? O livro da vida. Que tem que estar o nome escrito lá, como nós vimos antes em Apocalipse, tem que estar o nome escrito lá para poder ser salvo. Aquele que não for achado no livro da vida, vai ser lançado para o lago de fogo. Então Moisés já tinha noção desse livro, e ele disse assim: me perdoa o povo ou me risca desse livro. Moisés não foi sem noção em falar isso? Não. Aqui vou mostrar outra coisa. Se nem o cara lá que jurou da mãe lá. Não. Eu vou mostrar o que aconteceu com Moisés então aqui. Então, só que o que mostra isso? Então já vou entrar já. O que mostra isso? Moisés conhecia a mente de Deus. E aqui eu vou falar algo interessante para vocês que eu falei na quinta-feira. Se vocês não entenderem os meus princípios e meus valores, vocês não vão receber a minha mensagem. E vocês não vão entender o que eu prego. Porque vocês não querem entender quem eu sou. Porque vocês entendendo os meus princípios, os meus valores, vocês vão entender a mensagem. Vocês vão entender o que eu faço, porque eu faço, quando eu não faço. Então é necessário vocês que estão aqui, que congregam aqui na Igreja Batista Independente, conhecer os meus princípios e meus valores, para que vocês possam então receber a mensagem que eu prego. Porque senão vocês vão levar mais ou menos assim. Ah, o pastor falou, mas não é bem assim. É bem assim sim. Porque vocês vão entender que eu estou falando segundo o que está escrito, eu não estou inventando nada. E o Moisés foi isso, ele conhecia o Deus que servia. Ele conhecia a mente de Deus. E é por isso que ele chegou a Senhor. Porque ele diz mais para frente: Senhor, o que vão dizer de ti?
porque Deus queria começar uma nova nação a partir dele. Ele falou, não, Senhor, se fosse um de nós, ô Senhor, muito obrigado, você é o patriarca. Não, ele disse, não, o que vão dizer de ti que tirou lá do Egito para matar aqui? Não, Senhor, eles vão falar mal de ti. Moisés não quis algo tão maravilhoso, por quê? Porque ele conhecia Deus. Então nós precisamos sim conhecer quem está nos anunciando a palavra, para que nós possamos entender a sua mensagem. Então, se fosse só o Moisés que dissesse, Senhor, perdoa ou risca, a gente poderia cogitar. Mas foi Moisés que disse, né? Moisés não tinha muita noção, mas está lá no Apocalipse. 2 ou 3 testemunhas seja confirmada toda a palavra. Então essa é uma doutrina bíblica. Porque está lá no Antigo, mas está confirmado no Novo. É uma doutrina bíblica. Perde salvação, sim. Mas o Moisés disse, qual foi a resposta de Deus? Mostra a resposta de Deus. Então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai, pois, agora e conduz o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá diante de ti, porém no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Deus agora disse, riscarei sim. Então pode perder a salvação? É o próprio Deus que responde, pode sim. Se a pessoa estiver em Cristo e viver uma vida de pecado, vai ser riscado sim. É que nós temos noção aqui do Mobral, né? Do prezinho. Escreveu, borracha, apagou. Escreveu, borracha, apagou. Nós temos essa noção, nós não sabemos as coisas celestiais. Nós não temos noção como é lá no céu. A gente tem noção, lá tem um livro, mas que tamanho será que esse livro, hein? Para escrever tudo o nome, a gente não tem noção, fica falando bobagem. Não, nós precisamos entender como é as coisas de Deus para que a gente não venha cometer loucura. Então Deus diz assim, eu riscarei sim. Então é possível perder a salvação? É sim. E quem confirma isso é o próprio Deus aqui, confirmando lá no Apocalipse. O que acontece? Deus é tão bonzinho, né? Mas aqui ele queria acabar com o povo. Mas Deus não é só amor, não. Deus não é amor. O povo pecou e vai pagar. O que aconteceu quando Moisés intercedeu? Eu falei, tá bom então, Moisés. Só que eu vou te falar uma coisinha, ó. Eu vi, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Chegou alguém, a não ser Josué e Caleb, na terra prometida? De todo aquele povo que saiu? Não, morreram tudo no deserto. Deus vingou ou Deus não vingou? Deus acabou ou não acabou com aqueles pecadores que pecaram contra ele, que ele queria acabar ali? Acabou sim, acabou com todos sim. Vingarei. Então Deus é um Deus bonzinho, ele vai ter dó de mim? Não, Deus é justiça, Deus é amor, mas Deus é justiça. Não se fie nessa, que Deus vai ter dó de mim. Deus não vai ter dó de você não. Deus usa de misericórdia, mas morreu no seu pecado, como disse o texto de Ezequiel, acabou, gente. Então nós precisamos conhecer mais sobre salvação e sobre a fé que professamos. Nós estamos enganando a nós mesmos, vivendo uma vida medíocre, querendo viver com o pé em duas canoinhas, uma certa e uma errada. No final de semana eu vou na igreja, mas também vou fazer minhas coisinhas erradas. Não funciona assim com Deus não, filho. Não funciona assim não. Ou nós levamos uma vida fiel. Gente, vocês acham que foi fácil o Senhor Jesus pagar o preço do pecado? Que ele sendo Deus, Tessalonicenses fala sobre isso, né? Ele deixou da sua glória para vir como homem aqui na terra. E na forma de homem se humilhar tanto que desce da cruz. Ele poderia descer ou não poderia descer? Poderia. Por que ele não desceu? Para levar a nossa afronta, para pagar o preço do nosso pecado. Quer dizer, Jesus sofreu tanto e a gente quer levar a vida só de boa? Gente, a salvação é alcançada pela fé em Cristo, mas por nossa vida em Cristo, matando a nossa carne, não aproveitando dela, matando a nossa carne. Então ninguém se engane,
Ninguém vai para o céu fazendo a vontade da carne. Vivendo um pecadinho aqui, um pecadinho ali, morrendo no seu pecado. Não existe. É por isso que nós precisamos conhecer mais. E eu insisto, estude a Bíblia, porque aqui está o caminho da salvação. Se você quer realmente ir para o céu, se esforce para conhecer o que está escrito na palavra de Deus. Já deu nosso tempo, né? Então vamos orar. Te agradecemos, Senhor, porque transmiti aquilo que do Senhor recebi. Que haja, Senhor, lugar em cada coração para receber a Tua palavra. Nos ajude e que nós possamos cumprir a Tua vontade em nome de Jesus Cristo. Amém. Está encerrado, que Deus nos abençoe.